No ano de 1994, a nossa seleção brasileira conquistou o tetracampeonato mundial e Ayrton Senna, um dos maiores ídolos de nosso país, faleceu. Mas foi nesse ano que um novo candidato a ídolo nacional nasceu, e ele era da seleção brasileira de futebol. O título do Brasil na Copa dos Estados Unidos serviu de inspiração para a Konami desenvolver o revolucionário jogo de futebol International Superstar Soccer, que na verdade surgiu primeiro no Japão com o nome JUCO World Soccer Perfect 11. Eu acho que é assim que se fala. Que já estava em desenvolvimento antes mesmo da Copa, mas recebeu adaptações para o jogo fazer referências a alguns jogadores que certamente estariam presentes na Copa de 1994. Os exemplos mais claros são Murilo da Colômbia, que é claramente inspirado em Valderrama, que tinha um Black Power inconfundível, e o jogador Galfando da Itália, referência clara a Roberto Baggio, que tinha sido eleito o melhor jogador do mundo em 1993. Além desses, existem outras referências, mas como o jogo não era licenciado pela FIFA, os jogadores tinham nomes fictícios. O game era repleto de jogadores históricos, mas o que brilhou de verdade nesse game foi um até então desconhecido jogador da seleção brasileira. Diferente do que muitos pensavam, não foi nenhum baixinho da camisa 11, muito menos aquele meia brilhante que jogava com a 10. O jogador vestia a camisa número 7 e o seu nome era Alejo, um jogador veloz, forte, habilidoso e preciso. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi. A seleção brasileira tinha jogadores com os melhores atributos. Todos podiam se tornar craques ou lendas, mas o escolhido foi Alejo. Parecia que todas as jogadas caíam no pé dele, e a grande maioria dos gols eram convertidos por ele. O cara era realmente foda. Provavelmente, o primeiro gol de bicicleta que todo gamer fez foi com os pés mágicos de Alejo. Existiam jogadas que só pareciam acontecer quando a bola estava nos pés dele. Era lindo, era mágico, era coisa de outro planeta. E pra mim, ele é o melhor do mundo. Podemos ver a evolução do craque quando em setembro de 1995 foi lançado JUCO World Soccer 2 Fighting 11 no Japão. E 3 meses mais tarde saía a versão ocidental, intitulada International Superstar Soccer Deluxe, com uma das aberturas mais marcantes dos games de futebol até então. Saca só! International Superstar Soccer Deluxe. E o que parecia impossível aconteceu. Alejo veio ainda mais rápido, mais habilidoso, com pedaladas, cortes, que deixavam os adversários no chão. Era imbatível nas cabeçadas, não aquelas do Zidane. Constantemente, víamos a sua foto no telão do estádio, pois cada vez que um jogador fazia 3 gols, ele tinha sua imagem ilustrada no telão. Era a mesma coisa que pedir busca no Fantástico. Pois é. De onde vocês acham que eles tiraram essa ideia? Alejo deitava e rolava nos adversários. Até Garrincha tinha inveja dos seus dribles. Zico não chegava nem perto da maestria de Alejo em cobrança de faltas. O chute de Roberto Carlos era de menininha, perto de potência dos chutes de Alejo, que chutava tanto de esquerda quanto de direita. Pelé demorou a vida toda para fazer mais de 1000 gols, coisa que Alejo fez em um único campeonato. Alejo era foda, velho, era um cara, era um craque da camisa número 7. Maior jogador do mundo. Alejo, sem dúvida, era matador, praticamente resolvia tudo sozinho. O técnico costumava dizer que era Alejo e mais 10, desde que os outros 10 não atrapalhassem. E se eu fosse técnico, eu só colocava o Alejo em campo, né? Mas como as regras não permitiam, né? Fazer o quê? Os rivais tremiam diante do craque, e o alvo preferido de Alejo era a seleção argentina. Eu não quero ver isto! O sucesso de Alejo aumentou ainda mais quando o jogo International Superstar Soccer Deluxe ganhou as versões hacks. Muito disso se deve ao narrador que soltava os bordões. A bomba! Aplaudiu! A bota! Autogol! Forte bomba! É uma falta, Jogo bonito! Mal tiro! Tirou! Perigo! Ou seja lá o que o narrador dizia, né? Muitas vezes eu nem entendia porra nenhuma, velho. O interessante é que na maioria dessas hacks, Alejo não estava presente. Mas mesmo assim, esses bordões eram atrelados a ele. E são até hoje. Quando Alejo pegava a bola, parecia que a torcida gritava mais alto. Os torcedores ficavam mais agitados,
E até o narrador ficava mais empolgado. Já perdi as contas de quantas vezes Alejo me salvou em campeonatos que estavam praticamente perdidos. Cara, ele jogava muito, meu. Nossa senhora, aquele cara era um fenômeno absurdo. Quando surgiu, Alejo era uma referência a Bebeto, jogador que teve boas atuações pela seleção brasileira, mas é uma coisa meio difícil de aceitar. Afinal, Bebeto era apenas um bom jogador, que foi importante na conquista do tetracampeonato e nada mais. Seria um crime comparar Alejo com Bebeto, sem menosprezo Bebeto, mas o Alejo era bem mais, né? Alejo é mais do que um deus do futebol, e não pode ter sua imagem vinculada a um jogador comum. Anos mais tarde, com o surgimento de International Superstar Soccer 64, Alejo teve a sua imagem espelhada em Ronaldo Fenômeno, que pra mim também é inaceitável. Ronaldo era apenas o fenômeno, e Alejo é o criador do céu e da terra, se tratando de futebol, tá? E International Superstar Soccer 64, Alejo voltou a brilhar com suas jogadas mágicas, e agora podíamos ver com mais nitidez o quão habilidoso esse jogador era. É praticamente impossível descrever do que ele era capaz, só posso dizer que era de encher os olhos até dos adversários. Com o fim do sucesso do International Superstar Soccer, Alejo já não tinha mais a mesma gana de continuar a jogar. Ele era ainda um garoto, mas já tinha conquistado tudo na vida. E a falta de amor à camisa dos demais jogadores fizeram Alejo se aposentar precocemente. A aposentadoria também se deve ao fato de que quando o game Pro Evolution Soccer foi lançado, os nomes reais dos jogadores foram liberados e os desenvolvedores do game fizeram a grande burrice de deixar o nosso craque de fora. E mesmo depois de sua aposentadoria, Alejo era aclamado por adoradores de futebol no mundo todo. Até aqueles que não gostam de futebol sabem que Alejo é craque, é mito, é lenda, é rei, é Deus. É o maior jogador de todos os tempos. Eu gostaria de jogar com ele porque eu ia deixar ele na cara do gol toda hora. Todas as vezes que os técnicos da seleção brasileira fazem convocação, o povo sempre pede Alejo. E se isso fosse possível, tenho certeza que a seleção ainda era a número 1 do mundo. Após muitos anos afastado, Alejo reaparece em um jogo de futebol no ano de 2013, no Game Pass 2014, agora vestindo a camisa 83, e está no time inicial da Master Liga. Talvez ele não tenha mais nada a mostrar e muito menos a provar para os torcedores, mas vai servir de exemplo para a nova geração, que não puderam ver o Pelé, mas vão poder bater no peito e dizer que tiveram a honra de ver o Alejo. Os seus grandes feitos, dentro das 4 linhas, sua humildade e seu carisma, fazem de Alejo mais do que um simples jogador de futebol virtual. Ele é um dos grandes ídolos do nosso país e está imortalizado no coração de todos. Fico feliz em ser da época das locadoras, onde eu sempre jogava 1 ou 2 horas de futebol para ver Alejo em campo. Eram tempos de ouro, que dificilmente eu irei viver de novo. Pode nascer outro Pelé, Zico, Garrincha, Ronaldo, Romário, ou seja lá quem for, mas ninguém nunca vai se comparar a Alejo. E como diria Zagallo, Alejo é craque, 13 letras. E assim termino a minha singela homenagem para o atleta do milênio, que ainda está presente em minhas jogatinas até hoje, e com toda certeza irei apresentá-lo aos meus filhos, netos e bisnetos, e Alejo sempre será imortal.